Então, o cuidado do outro, até quando ele me oferece o conhecimento. Um médico virtuoso não precisa ser cristão. Se ele já for virtuoso, já é confiável. Agora, se ele é cristão, já está na mesma perspectiva que nós, comungamos da mesma fé, falamos a mesma língua, mas basta ele ser virtuoso. Basta ser ele um amigo da humanidade, um amigo do conhecimento, da verdade, da justiça, da honestidade. Em tempos de eleições, né? Ser religioso não é garantia de nada. Pode muito bem ser um pastor, ser um padre, ser um membro da igreja e ficar usando do contexto religioso para se eleger e lá nos bastidores da política ser um desonesto, buscar os próprios interesses. Precisa ser virtuoso, ponto final. Precisa ser um amante das virtudes, um amante da justiça, um amigo da verdade. E naturalmente nós vamos ter os benefícios daquela virtude, daquele ser humano virtuoso. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o Senhor. E assim, vamos buscando um cristianismo muito real, muito concreto. Sim, eu quero ser cristão. Então eu olho para os meus relacionamentos e eu vou descobrir o quanto desse cristianismo que eu tanto admiro, eu já sou capaz de praticar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que participa conosco, você que nos divulga e você que ajuda o Sistema Canção Nova de Comunicação. Talvez você não saiba, começou a nos assistir há pouco tempo, mas este canal é todo mantido através dos sócios contribuintes. Aqui não há nenhum investimento comercial. Você pode observar que as únicas propagandas que estão neste canal são justamente de produtos de evangelização. Nós aqui na Canção Nova temos o Davi, o departamento de audiovisuais. E neste departamento nós temos venda de livros, de CDs, de DVDs, DVDs musicais, DVDs de palestras. São oportunidades que a gente tem de oferecer ao povo produtos de evangelização e ao mesmo tempo ajudar a manutenção dessa grande obra. Mas aqui o nosso funcionamento depende do carinho daqueles que acreditam nesta obra. Eu também sou um sócio colaborador aqui, não recebemos nada, nem eu, nem o Christian que está aqui. Boa noite, meu amigo. 10 anos, 15 anos, né? Quanto tempo de programa tem, gente? São 10, já estou inventando mais. Não, é 11 na verdade. A gente comemorou errado, comemorou 10, mas já era 11. Já são 11 anos aqui de dedicação a esse trabalho, porque nós acreditamos. Acreditamos em tudo aquilo que a Canção Nova provoca no coração das pessoas. Vocês não fazem ideia do que eu vejo pelo Brasil afora. Tem aqui um agradecimento. A Roseli está dizendo que ela perdeu o pai e o irmão há 1 mês. E os dois num intervalo de 15 dias. Imagina que sofrimento, minha gente. E ela está dizendo aqui, no bilhetinho que ela nos mandou, que apesar das dores, dos sofrimentos que estão enfrentando, né, ela e a família, o programa Direção Espiritual tem ajudado muito. E ela está dizendo aqui que não só o programa, que eles estão usando muito as minhas palestras lá neste momento de recuperação da família. E ela agradece. Quem agradece somos nós, minha filha, pela oportunidade de ter, que nós temos, de participar
deste momento tão difícil da vida de vocês e ajudar com o nosso trabalho, com o nosso ministério. Para isso que a gente vive. Tudo que a gente faz é uma tentativa de tornar o mundo, a vida das pessoas um pouco melhor. Nós acreditamos no poder do Evangelho e nós não fazemos outra coisa senão anunciar esse Evangelho. Ainda que com palavras diferentes, no formato... Porque eu sempre tenho a preocupação de falar num formato que as pessoas possam entender. Se eu estou lá com as minhas beatas, com as minhas senhorinhas, eu vou falar na linguagem delas. Se eu estou com uma juventude que não tem muito contato com a linguagem religiosa, vou falar na linguagem dessa juventude. Se estou com as crianças, eu preciso falar uma linguagem que as crianças possam entender. Se estou com os simples, falar a linguagem dos simples. Se estou com os estudados, com os acadêmicos, vamos falar na linguagem dos acadêmicos. Deus não pode ser vítima da nossa inteligência, mais do que já é. Nós precisamos colocar todos os nossos recursos para apresentar Deus às pessoas. Um Deus amoroso, generoso, como Jesus nos ensina. Um Deus evangélico. Um Deus que está pondo a mesa para todos aqueles que estão. Também a Silvia agradece, diz que no programa 7 de setembro, nós respondemos uma pergunta que ela havia enviado. Ela assistiu junto com a família e foi uma alegria muito grande. Pois gostam demais do programa e acham importante essa renovação de fé que a reflexão aqui proporciona. Nós é que agradecemos, Silvia. Divulgue o programa, que é uma forma que a gente tem de chegar a mais corações. Padre, meu nome é Ana Paula, queria contar a ajuda que tive com os vídeos do Direção Espiritual, quando no ano passado passei por uma separação e achei que meu mundo tinha acabado. Vivi uma depressão, consegui ter forças dia após dia, e quando ouvi o Senhor falar, deixe o passado passar, entre outras coisas, que o Senhor dizia, me senti muito fortalecida. Fui vencendo e aconteceu que depois de um ano meu marido voltou e agora nós estamos muito bem. Obrigado, Padre, pois o Senhor me ajudou a superar e confiar. Obrigado, minha filha. Padre, o programa de Direção Espiritual tem feito um bem muito grande para a nossa filha Thaís. Nós assistimos o programa todas as quartas-feiras, e o bem que eu falo está relacionado ao nome do seu programa, porque hoje ela está dentro da igreja, vivendo uma vida próxima a Deus, através de suas palavras. Muito obrigado a Maria Inês. A Júlia me fez uma pergunta aqui interessante. A Júlia, ela é de São Paulo. Ela estava dizendo assim: Padre, tive um relacionamento que durou mais de 6 anos e com o tempo percebi que não éramos feitos um para o outro, para o casamento, apesar de sermos muito amigos. Terminamos e eu gostaria muito de continuar amiga dele, mas ele acha que isso não é possível, a amizade entre um homem e uma mulher. O que o senhor tem a dizer isso? Preciso insistir? Acha que devo insistir para continuar sendo amiga dele? Pois sei que a proximidade com ele me faz muito bem, mas sinto que ele não pensa da mesma forma. Júlia, minha filha, a amizade entre um homem e uma mulher, sim, sempre é possível, mas isso vai depender da maneira como o outro interpretou o término do relacionamento. É claro que na sua cabeça as questões já estão esclarecidas. Você gosta do resultado entre você e ele, mas gosta de maneira fraterna, não é um gostar que vai além da fraternidade. Isso acontece, né? Um casal pode se dar muito bem, pode ser muito amigo, companheiro, mas não existe aquele elan, aquele vínculo, poderia dizer assim, aquele vínculo que passe pelo desejo sexual, pela atração física, que é absolutamente necessário para o casamento. Você não pode desconsiderar isso.
pode ser que na cabeça dele seja difícil ser seu amigo, né? Ser um amigo seu, porque ele ainda não resolveu esse conflito. Pode ser que ele te deseje a partir de pulsões, né, de impulsos que não sejam apenas fraternos. Então você precisa respeitar isso nele. E às vezes a continuidade de uma amizade depois do namoro terminado, ela fica difícil por isso. Nem sempre as partes sentem da mesma forma. Nem sempre nós temos o mesmo ponto de vista. Imagina, será sempre assim. O encontro de duas pessoas vai provocar duas percepções. É tão interessante isso, né? O que eu gosto no outro é aquilo que sobra do nosso encontro. É o que nós provocamos quando nós estamos juntos. A amizade, ela funciona assim. Eu gosto do que provocamos quando estamos juntos. E é tão fácil de perceber, porque quando você está com uma determinada pessoa, você provoca com ela. Martin Buber dizia que é uma outra terceira pessoa, com existência própria, né? O encontro entre duas gera de maneira espiritual, de maneira não material, claro, mas muito perceptível por essa pessoa que a gente se apaixona, ou por essa pessoa que a gente tem implicância, antipatia. É o que sobra do nosso encontro. Agora, de repente, se chega uma terceira pessoa, já modifica, né? Naturalmente somos modificados quando existe uma terceira pessoa no meio de nós, porque já não somos apenas aquilo que somos quando estamos a dois. Você, quando você está com um filho, sozinho com ele, gera uma terceira pessoa, vocês dois. Se o marido chega, já modificou o resultado deste encontro. Então, por isso que às vezes é tão difícil, depois que um namoro deixa de ser namoro, ele continuar sendo amizade. Porque vai depender muito da maneira como nós interpretamos essa terceira pessoa que nasce do nosso encontro. Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época, não é? Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando, ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor, não é verdade? Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. A vida é assim. A nossa experiência de fé consiste, primeiro, a gente tem que compreender que é um dom que nós recebemos. Eu não tenho fé porque eu quero. É um dom que eu recebo de Deus. E por isso que é o primeiro dom que nós precisamos pedir todos os dias quando a gente levanta. Senhor, me dê a graça de continuar acreditando. E aí nós precisamos compreender que a nossa fé em Deus, ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, quando eu acredito em Deus, eu sou convidado também a acreditar na humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes existem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam na humanidade? E que existem pessoas que acreditam na humanidade, mas não acreditam em Deus?
É natural que essa dicotomia aconteça. Sobretudo, por exemplo, depois do Iluminismo, que foi aquela época da história em que as ciências quiseram explicar todos os ocultismos que estavam presentes na Idade Média, os exageros da religião, né, ou até mesmo aquele excesso de superstições que fazia parte do contexto da Idade Média, foi altamente criticado pelo tempo das luzes, né, do Iluminismo, que veio como uma revolução cultural que tentou desfazer e menosprezar todo o processo de fé humana. Só que aí hoje nós estamos num momento em que a crítica do Iluminismo já nos serviu para a gente corrigir os nossos exageros daquele tempo, para a gente encontrar um equilíbrio hoje na nossa forma de acreditar em Deus, equilibrando essa fé em Deus com a fé na humanidade. Eu me recordo que o grande salto de fé que eu dei na vida foi no momento em que eu compreendi que a minha fé em Deus estava diretamente ligada na minha fé ao ser humano. E que eu não podia acreditar em Deus descrendo do ser humano. E que o mesmo processo também seria inválido. Não posso acreditar somente na humanidade e descrer em Deus. É nesse equilíbrio que eu preciso contextualizar a minha fé. Muitas vezes, meu filho, o que a gente considera falta de fé é um desequilíbrio entre uma realidade e outra. E agora eu já falo para você também que me escuta. Como é que está o equilíbrio entre a sua fé em Deus e fé na humanidade? Porque o bem-estar espiritual que nós precisamos viver, o que eu chamo de bem-estar? Uma fé equilibrada que faça bem ao coração humano, ela precisa mover a fé que eu tenho em Deus para a realidade histórica onde eu estou situado. Eu digo isso, precisa equilibrar, porque muitos desequilíbrios que nós encontramos na humanidade hoje estão diretamente ligadas ao processo de fé em Deus. Olha, minha gente, eu não tenho medo de dizer isso. Como homem da religião, que lida o tempo todo com o processo religioso, eu encontro muitas pessoas em que a religião fez muito mais mal do que bem. Pessoas desequilibradas. Pessoas que perderam o referencial de bom senso. E você deve conhecer gente assim também. Que por causa da fé em Deus, acabaram desprezando a vida humana, acabaram renegando, relegando todo o processo humano histórico, desconsiderando, Muita gente deixou em alguns momentos isso, encontrar na vida o lugar do sacrifício. Só que a gente precisa entender que sacrificar é fazer ser sagrado. Então eu sacrifico a minha vida, mas não significa que eu fico lá sofrendo o tempo todo, não. Eu faço ser santo tudo que é meu. Eu coloco sobre o altar para sacrificar, para tornar sagrado, para tornar santo. Aí é o equilíbrio. A fé que eu não estou vivendo o desdobramento dessa fé aqui na história. Não é verdade? Então este equilíbrio é importante. E muitas vezes nós consideramos como falta de fé a nulidade de um desses aspectos, desses pontos. E aí nós precisamos buscar, mergulhar dentro da nossa condição humana e investigar bem o que é que nós compreendemos como fé, não é verdade? Onde é que eu estou errando nessa compreensão toda? O fato é que, muitas vezes, nós ficamos insistindo numa fé imatura, e quando passa o tempo dessa fé imatura, ela já não nos sustenta mais, a gente fica achando que não nos restou mais nada. Mas é por isso que a Sagrada Escritura fala de maneira tão clara e de maneira tão direta. Em um tempo da vida, a gente precisa de alimentos líquidos, por causa da dificuldade de engolir, não é verdade? Mas vai chegar o momento em que nós estaremos preparados para os alimentos sólidos. E eu acredito nisso, traduzindo isso para o contexto da nossa experiência de fé. Em muitos momentos da nossa vida, nos é permitido ter uma fé ingênua, porque faz parte daquele momento. Mas depois essa fé precisa amadurecer.
Eu não posso querer, na minha idade adulta, acreditar da mesma forma como eu acreditava no tempo que eu era criança. Eu posso até guardar muitas coisas bonitas da minha infância, da minha inocência, mas a minha fé precisará avançar. Quantas pessoas, né? Eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da Inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história que a igreja praticou a Inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos? Que a igreja não é só divina, ela é também humana? Mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da Inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história. Ah, eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso, isso e isso. E eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo. Mas ele não é Deus. Eu gosto de dizer muito isso. Olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento. Gostaria muito de ter acertado com você. Mas eu sou frágil. Nem sempre eu consigo acertar. E eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar. Fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Isso é responsabilidade para mim, saber que no seu processo de fé em Deus, eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana, de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo. Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você, né? Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né? Padre, o senhor precisa ter muito cuidado, porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico dessa fé, que também é transcendência. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa. Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar. Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso? Com a oração. Nós não podemos viver sem orar. E quando eu falo de oração, minha gente, compreenda da maneira mais ampla, da oração mais tradicional até aquela satisfação que o seu coração sente de repente, de saber que você está conectado a Deus.
que Deus faz parte da sua história, que você o reconhece presente no seu caminho, na sua história. Tudo isso é orar. Viver pode ser uma oração. Desde que você amanheça o dia e se disponha a viver bem, a fazer bem às pessoas que você vai encontrar, a não ser um peso para o outro, a ajudar o mundo a ser melhor. Tudo isso é rezar. Aí veja bem, a nossa oração também tem duas dimensões. Aquela reverência a Deus, eu reconheço Deus como meu Salvador, meu Senhor, a Ele presto louvor, culto. Mas quando me encontro com as pessoas, eu preciso também recordar que o louvor que agrada a Deus é o amor que eu amo, é o perdão que eu concedo, o abraço que eu dou, não é assim? Não é nenhum problema a gente errar um com o outro. Às vezes a gente erra, mas é tão nobre a gente reconhecer, olha, me desculpa, me perdoa. Isso é orar. Isso é louvar a Deus. Não foi Jesus que disse, antes de apresentar a oferenda, vai e reconcilia com seu irmão, com seu amigo que você está meio brigado, né? Com aquele que você já não fala há tanto tempo, com aquele que você guardou rancor, ódio, ressentimento. Porque a vida sempre vai nos oferecer esses dois pilares. É a transcendência e a imanência de Deus. Eu posso elevar os braços para o céu, louvar a Deus, mas eu preciso saber que meus pés continuam presos nesse chão. Não é? A cruz tem a dimensão vertical, mas ela também tem a dimensão horizontal. Se você olhar para o lugar em que Jesus foi crucificado, lá você tem fé no homem, fé em Deus. Um traço nos aponta para o céu, onde nós permitimos que o nosso coração vá sempre, que ele transcenda, que ele saia, né, que ele voe longe, que ele busque a eternidade, mas por outro lado existe um outro traço nos mantendo no horizonte da história. A cruz é essa metáfora. Entre Deus e a humanidade há um ponto de união. E que a fé bem praticada, ela vai nos colocar sempre nessa dinâmica. O amor que eu tenho a Deus se manifesta na minha história. É a grande questão que São Tiago apresenta na carta, né? É fé ou é obras? E que durante muito tempo dividiu protestantes e católicos. Protestantes acreditando que a fé é o suficiente para salvar, e outros dizendo que precisa ter as obras. E aí São Tiago propondo de maneira equilibrada os dois caminhos. A minha fé tem que se manifestar em obras muito concretas, porque senão ela fica morta. Eu admirei muito, por exemplo, nesse tempo de tragédias, admirei muito muitos evangélicos que eu vi pela internet criando campanhas de solidariedade com aqueles que estão sofrendo lá na serra. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento ainda está lá em Teresópolis, Friburgo, né? Petrópolis. E eu vi ali os evangélicos, o pessoal do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, fazendo a campanha dela. Outros evangélicos, alguns pastores que eu vejo no Twitter. E fiquei pensando, olha que interessante, né? O processo histórico. Eles hoje vivendo o equilíbrio da proposta de Tiago. Fé e obra. Nós acreditamos em Deus. E o Deus que eu acredito me leva a estender a mão. Minha gente, fé, essa dimensão bonita da vida, precisa se desdobrar. Recorde-se da cruz. Quando eu abençoo você aqui, ministerialmente falando, eu estou lhe colocando neste caminho. Esteja em Deus, mas não esqueça de viver a história. Que a sua religião não seja alienante. E que a sua história não lhe faça esquecer a transcendência. Não reduza Deus a uma sociologia.
Traga Deus para a sociologia. E descubra que a sociologia que propõe a solidariedade nasceu em Jesus. É isso que nós precisamos. Chega de praticar uma fé que nos desequilibra. Nós precisamos de gente equilibrada. Você sabe que cada vez mais eu me convenço. O grande testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem é o nosso equilíbrio. É a gente mostrar com a nossa vida que nós somos homens e mulheres de reflexão, que nós somos homens e mulheres de bom senso e que a religião fez bem ao nosso coração. Somos loucos por Deus, mas aqui a gente está mantendo um equilíbrio de sanidade. Que a nossa experiência de Deus está nos ajudando a viver neste tempo, apontando para a eternidade, mas fazendo com que essa história seja melhor a cada dia. Assim como o deputado federal hoje deu uma lição de cidadania, hoje ou ontem, não sei, um deputado jovem de Brasília, que eu não me recordo o nome dele, ele renunciando a vários direitos para economizar os cofres públicos. É assim. Quando eu, na minha atitude, na minha postura, posso fazer o mundo ser melhor. O Deus que move o meu coração, o Deus que gera a minha fé, que Ele me entrega o tempo todo como um dom, Ele me leva a ter atitudes, gestos que possam mostrar ao outro que eu acredito. Ainda que não esteja comigo no meu dia a dia, essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. A conversão é isso. É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você, pelos acontecimentos, e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado, sobre aquele território que foi ferido. Volto a dizer, o ano foi difícil para todos nós. Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas, eu tenho as minhas feridas, você tem as suas, e agora só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando. Nós só queremos que elas nos ensinem, que elas nos levem a tomar novos posicionamentos. É bom isso. É bom você perceber que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim, que Deus modificou suas perspectivas. Isso é conversão, minha gente. É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer, ou não temos coragem. Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser, eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo, da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Amanhã nós teremos uma manhã, teremos uma tarde, teremos uma noite. Esse ciclo eu sei de cor, mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo para mim será uma surpresa. Aonde vou, quem eu encontrarei, o que escreverei, o que falarei, e tudo isso pode estar a serviço da nossa. É você olhar para o ciclo dessa vida que nunca termina. Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora? O que fazer com a hora que eu tenho? O que fazer com o dia que eu tenho? O que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram,
olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Que apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar de sonhar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Quando eu acordo sabendo, da mesma maneira como o dia será uma surpresa, eu não sei o que ser, por mais que eu tenha uma rotina programada, calculada, quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa de miudinha pode acontecer e me provocar uma alegria? Não sei. Quem disse que isso não pode acontecer? Então olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito: olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito. E esse é o nosso desejo. Retornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito. Belo, justo, verdadeiro. A realidade é muito atraente quando ela condensa essas três realidades. Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira. Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo, outra coisa a gente não quer, senão permitir que a beleza de Deus esteja refletida em nós, que seja refletida nas nossas atitudes. Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem. Eu posso dizer bonito que eu vivo o evangelho, que eu sou ministro disso, ministro daquilo, eu sou padre, eu sou profeta, mas se eu trato mal uma pessoa que se aproxima, eu dou um contra-testemunho para ela. Eu gero nela uma descrença do meu cristianismo. E o pior, eu fico descrente de mim mesmo. Que a grande armadilha do diabo em nós é quando ele nos faz ficar presos a essas mesquinharias que desabonam o que nós sabemos do nosso cristianismo. Porque não é o julgamento do outro que me derruba, é o que eu me faço quando deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que eu não agi de maneira cristã. É assim, minha gente. Cada vez mais permitindo que essa luz chegue na nossa consciência, transforme radicalmente o nosso jeito como olhamos para nós, o jeito como olhamos para o outro, essa luz que inunda o nosso quarto, retirando tudo aquilo que é penumbra que nos faz tropeçar no meio do escuro. Quando o quarto está escuro demais, é um perigo andar nele. A gente tropeça, a gente pode se machucar. Uma mente que não está iluminada por Deus, ela se machuca o tempo todo. Por quê? Porque lhe falta essa luz que lhe orienta, que lhe permite andar com segurança. E Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência. Esse é o projeto de vida que nós precisamos ter para 2015. Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada, para que Deus nos dê condições de reconhecer onde é que nós erramos, onde é que nós somos mesquinhos, onde é que nós não estamos agindo de maneira bela, justa, verdadeira. Aí sim nós estamos adentrando o ano como todo cristão precisa adentrar. A responsabilidade que nos coloca semeadores da vida que queremos colher. Por isso, seja honesto. Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida, olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro. E perceba se essas sementes vão gerar coisas boas ou vão gerar coisas ruins. Porque esse milagre Deus não faz não, viu? Se eu semeio coisas ruins, é bem provável não é certo, de que essas sementes me trarão frutos muito, muito, muito ruins de serem saboreados. Agora, se eu me esmero, através de uma consciência iluminada, propostas novas, eu quero ser um homem novo, você pode ser uma mulher nova, um homem novo, julgar fora todas essas sementes ruins que nós levamos nos bolsos, a semente do ressentimento, a semente da mágoa, a semente do rancor, da mentira, da fofoca,
do ciúme, da posse, a semente da arrogância, da prepotência, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A relação sempre foi muito tranquila, ela está dizendo, muito companheirismo. E ela coloca uma coisa interessante aqui. Eles nunca brigaram durante todo o processo do namoro. E no começo do mês de junho, 5 meses depois de casado, ele simplesmente disse que cometeu um erro e saiu de casa. Foi embora. Foi como se uma bomba tivesse caído sobre a minha cabeça, padre. Minha família está muito abalada, a dele também, principalmente a mãe dele, que é muito católica. Eu amo, sempre fui uma boa esposa, sempre fiz tudo certo. Não sei o que fazer, não entendo por que ele fez isso comigo. Não sei mais se posso reconstruir a minha vida. Por favor, me dê uma luz. Primeira coisa, minha filha, não se casa com uma pessoa com quem você nunca brigou, né? Isso não é um valor, com todo respeito. Uma relação ela só pode ser compreendida como saudável se há desentendimentos também. Às vezes nós temos uma visão muito romanceada, muito romântica do outro, né? Com todo respeito a você, minha filha, ao me contar que você nunca brigou com seu namorado, que você se casou com ele, sem nunca ter tido um conflito com ele, você entrega para mim a prova concreta de que o casamento de vocês não deveria ter acontecido. Sabe por quê? Porque a gente só pode se casar depois que você viveu todas as fases do conflito. Porque senão você está casando com um príncipe encantado. E ele está casando com uma princesa. Recorda-se, o meu livro Sequestro da Subjetividade fala disso. Que existem relações que elas são pautadas a partir dos contos de fadas. A menina espera que o príncipe encantado chegue. E um dia ela acha que encontrou esse príncipe encantado. Daqui a pouco ela descobre que ele é um sapo. Ela vai embora. O encanto se desfaz. Da meia-noite às badaladas do relógio e tudo vira abóbora. Veja bem. Se ele foi embora é porque se estabeleceu a decepção dentro dele. Não brigar não é valor, gente. Pelo amor de Deus. A vida humana é feita de conflitos. E a gente só estabelece os verdadeiros amigos depois dos conflitos. Se na relação de amizade o conflito é necessário para você saber que ama, muito mais uma relação que vai virar casamento, que vai virar família. Então, às vezes, a gente erra por ter uma visão romântica das coisas. A visão romântica das coisas é aquela visão ingênua de achar que tudo vai ser perfeito, de que tudo será maravilhoso. É igual aquela menina que sai do interior, vai morar na capital para estudar, achando que ela vai viver um sonho de Cinderela. Chega lá, começa a dar tudo errado, ela volta embora 2, 3 dias depois. Tem que voltar mesmo. Se está esperando que a vida seja fácil, está esperando que tudo vai ser simples, não. Dá certo na vida é quem sabe enfrentar o conflito. Quem tem força o suficiente para deixar cair por terra as visões ingênuas que alimenta. Volto a dizer, é processo de maturidade. Uma criança sempre tem uma visão ingênua da vida. Gente, a história da humanidade é marcada pelo processo do deslocamento da visão ingênua até a filosofia. Quando relampeava relampeja, como é que fala isso? Relampeava mesmo? O relâmpago. Quando relampejava, sabe o que a gente falava? Papai do céu está bravo. Isso é uma compreensão mítica da realidade. Isso é uma explicação fácil. Diante de tudo que a gente não sabe explicar, a gente costuma ter uma visão mágica, uma explicação mágica. A sabedoria, a inteligência, ela consiste em nós sabermos adequar as respostas para as devidas perguntas. Conflito é isso. É você buscar a resposta certa para a pergunta que você tem. Se você vive a partir de uma visão romanceada, de que tudo será lindo, maravilhoso, você vai se decepcionar justamente no momento que você descobrir que as pessoas não são assim. E o outro não tem obrigação de ser. Muitas vezes, minha filha, uma situação como a sua, você não é a única. Quantos casais se casam assim, achando que o outro é uma princesa, que o outro é um príncipe? Aí na hora que começa a conviver, viu que nada disso era verdade. Porque se já tivesse quebrado o pau antes, tudo bem.
vocês já teriam sabido, olha, nós brigamos, nós já nos acertamos, a gente sabe quais são as nossas diferenças, a gente sabe quais são as nossas qualidades, mas a gente se escolheu mesmo assim. Aí você não está casando enganado. Agora, ao confessar que vocês nunca brigaram, você nos dá a entender de que realmente vocês não se casaram na época certa. O conflito não aconteceu. E conflito é que amadurece uma pessoa. Olha, se você quiser fazer o seu filho ficar criança a vida inteira, é só você evitar os conflitos na vida dele. Só você colocar debaixo da sua asa, não permitir que ele voe, não permitir que ele erre, não permitir que ele caia. É só você fazer isso. Cuidado excessivo faz isso com as crianças. As crianças ficam imaturas para o resto da vida. Aí você vai ver aquele homem lá de 40 anos que ainda tem dificuldade de lidar com as próprias dificuldades. Dificuldade com a própria dificuldade. Ele não sabe lidar com os limites que tem. Porque infelizmente não foi preparado para viver conflito. Tem gente que não gosta de conflitos. Você já deve ter encontrado muita gente assim. Ela nem estabelece conflito com os outros porque ela tem medo. Ela tem medo de perder os amigos, tem medo de contrariar o outro. Pelo amor de Deus, quem é seu vai ser seu sempre. Quem realmente gosta de você vai gostar de você mesmo no momento que se estabelecer o conflito. Quem de fato encontra um valor em você não vai te jogar fora só porque você tem uma opinião contrária dele, não. E tem gente que às vezes, para dizer que pensa de forma diferente, tem uma dificuldade danada. Isso é imaturidade, gente. Maturidade consiste em nós sabermos dizer o que a gente verdadeiramente pensa sobre as coisas, consiste em a gente verdadeiramente dizer o que a gente sente, sem medo do que o outro vai reprovar ou aprovar em nós. Isso é uma questão de sobrevivência. Se a gente não investe neste processo de maturidade, nós vamos chegar aos 40 anos com a mesma idade mental e sentimental e afetiva de um adolescente de 12. Não podemos fazer isso. Isso é retrocesso, isso é deixar de você viver o bom da vida. Pode ver, grandes amigos nascem, você tem certeza de que ele é seu verdadeiro amigo, é depois que vocês já quebraram o pau e mesmo assim a amizade continua de pé. Já tiveram inúmeras dificuldades, mesmo assim o outro não desistiu de você. Quando você fez tudo errado e mesmo assim o outro te perdoou e falou, olha, eu não te jogo fora da minha vida porque eu já não sei mais pensar a minha vida sem você. Eu reconheço o seu valor. Você não tem obrigação de ser perfeita. Eu te reconheço imperfeito, com direito de errar, e mesmo assim eu quero você na minha vida. Faz parte. São os conflitos que nos amadurecem o tempo todo. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita, se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa, porque tudo eu falo que é livramento agora. O negócio não deu errado. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi é porque não era para eu ir. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, no grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda.
E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado e já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. É eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Quando são elas e só. A maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós, e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem, que ajuda ela a ter uma outra casca, que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto. Todo mundo tem uma rede social onde se mostra um pouco. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas, não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Eu estava dizendo do sucesso. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? O que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estiver se sentindo bem. Aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emocionalmente. E tem gente que se sujeita a isso.
Passaram o final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca, que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro, porque a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. Então, vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária. Requer um exercício diário de identificar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Você pode pensar que isso eu estou falando é a partir de mim. Não, falo de mim também, claro. Mas eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor. Ou então até mesmo em você. Porque essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios. Nós estamos indispostos aos conteúdos. Nós estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Esse caos social, minha gente, ele é fruto de um prejuízo humano que nós estamos vivendo aos poucos, sem perceber que estamos vivendo. Porque nós estamos cada vez mais empobrecidos do ponto de vista humano, de cidadania mesmo. Às vezes, falar de cristianismo, eu preciso recrutar os valores do cidadão. Até para eu compreender o que é ser cristão, eu preciso antes compreender o que é ser cidadão, que é justamente estar consciente das lógicas da cidade. O que é estar consciente das lógicas da cidade? É saber que existe um bem comum, que eu não tenho direito de pichar aquela parede, porque ela não é minha, aquela casa não é minha. Como é que eu vou pichar o muro que não me pertence? O proprietário daquele muro não escolheu aquela pichação. Ele não pediu para que alguém fizesse. Aí nós vamos lá, nos sentimos no direito de comprar os nossos sprays e sair pichando a casa dos outros. Ou então, é uma praça que foi feita para todos nós e eu uso como se ela fosse feita apenas para mim. Eu quebro, eu danifico, eu jogo lixo no chão. Ou então, porque eu percebo que não existe um policiamento, não existe uma vigilância, eu me sinto no direito de quebrar a porta de um estabelecimento comercial e roubar o que existe lá dentro. Veja bem, nós estamos falando de um prejuízo humano que nós não podemos nem contabilizar mais. Porque é aqui que nós estamos ficando pobres, com a qualidade das pessoas. Sabe quando você percebe que um filho está ficando delinquente? Quando você percebe que uma criança, já pequena, ausente de regras, ausente de aprendizados que possam colocar nela uma moral natural, sabe, um impedimento ético, para que ela não prejudique o outro, para que ela não mate o outro, para que ela não roube o outro, aprendeu de criança. Ela pergunta do Alexandre Garcia, né? Que país nós estamos construindo que nos dá o direito de quebrar todas as regras sociais para um benefício particular, para uma comodidade particular? Porque estamos ocos, estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. E essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível. Eu não gosto de levar pesos no meu coração. Toda vez que alguma coisa está sendo pesada para mim, eu faço questão de dar um jeito, porque eu não acho que é justo. Não é justo a gente ficar levando pesos. Não, essa vida precisa ser vivida com leveza. E a oração nos ajuda a alcançar essa leveza. Eu fico o tempo todo percebendo
o movimento deste mundo que está em mim, que está de fora. Como nós seguimos, como nós temos que continuar mesmo com o coração pesado. A vida não para a gente sofrer. O mundo não para as suas atividades para que a gente tenha a oportunidade de viver os nossos lutos, os nossos sofrimentos. Pode ser que muitas pessoas que hoje estão nos assistindo precisam organizar uma dor dentro do coração, uma dor, um sofrimento tão agudo, que a gente gostaria que o mundo parasse para que a gente pudesse sofrer tudo isso, mas não. Tudo continua acontecendo. E a gente precisa seguir com essa dor no peito, com essa angústia no olhar, com esse peso sobre os ombros. E é doloroso pensar que a condição humana é assim. Aquilo que fazem com a gente corre o risco. Se não souber administrar bem o trauma que ficou, a gente tende a repetir o comportamento com outras pessoas. A psicologia nos ensina que é uma maneira que a pessoa tem de fazer justiça a si mesma. Inconsciente. É um processo inconsciente. Nem sempre nós sabemos por que a gente está fazendo isso. Fazer a reciclagem do nosso coração é muito importante. Pode ser que você também tenha aí os seus pesos, né? Todo mundo tem. Pode ser que você tenha um detalhe da sua vida, um fato, um acontecimento, uma pessoa que seja pesada para você. É bom a gente poder consertar a vida. Então eu não ganho nada fazendo uma pessoa sentindo-se mal com a vida que ela viveu. Agora eu ganho muito quando eu ajudo essa pessoa, através do discurso religioso, a reinterpretar o que viveu e descobrir que ela pode viver diferente. Ela não tem como alterar o passado, mas ela pode alterar as consequências do passado. E aí é a dinâmica da amorização que o Evangelho nos proporciona. Nós precisamos ser curados das culpas que nós alimentamos. Eu sei, eu digo isso por mim. Em alguns momentos da minha vida, eu não soube lidar com o arrependimento. Eu fui pelo caminho fácil da culpa. Aí, me sentindo a pior pessoa do mundo, o que acontecia? Eu mergulhava ainda mais no pecado. Porque a culpa, ela faz isso com a pessoa. Ela empurra a pessoa para aquele território onde ela se destrói. Pode ser que você esteja precisando se reconciliar com o seu coração. Mas para reconciliar-se com o seu coração, você precisa passar pela reconciliação com o outro. Não perca tempo, não. Foi Jesus que nos ensinou que toda vez que o nosso coração está machucado, magoado, que toda vez que alguém nos ofende, nós precisamos olhar nele. Precisamos ter os olhos nele e ter a mesma atitude que ele teria se estivesse aqui. Não podemos estar. Faça isso. Faça esse bem a você. Perdoe. Reconcilie-se. Não perca tempo. Não perca tempo com rancores, com mágoas. Não vale a pena. Quando você concede e recebe o perdão, é como nascer de novo. A leveza da primeira infância volta a tomar conta do seu coração. Que é a oportunidade que nós temos de receber também esse Cristo na nossa caminhada, na nossa história. Neste andar que faz parte da nossa história, da nossa vida, nessas muitas estradas da vida que nós caminhamos, levando também as nossas desilusões, as nossas tristezas, as nossas angústias. Como é preciso a gente administrar o que nos fez mal no passado, para que a gente não venha cometer a mesma coisa nos dias de hoje. Para que a gente não faça esse movimento vicioso de reproduzir o que a gente mais reprovou que um dia fizessem com a gente. É a vida, é o ser humano.
Nós somos uma caixa de registros, né? Como é que nós vamos processar a informação? Tudo vai depender das condições de analisar, que a gente precisa ter, de olhar para aquilo que a gente é, para o que fizeram da gente e para aquilo que a gente quer ser com os outros. Porque não tem nada mais nocivo na vida de uma pessoa do que ela viver administrando culpas. A culpa é o resultado de uma vida mal vivida, de erros que nós cometemos. E é um peso emocional terrível. A culpa adoece uma pessoa. Quantas vezes nós estamos pesados dos erros que a gente cometeu e o outro, com o olhar que nos oferece, com um sorriso, deixa isso para lá. Que bobagem. Não se incomode mais com isso. Às vezes um choro bem acompanhado tem o poder de perdoar os pecados da gente. Eu não estou falando da absolvição sacramental, não. Eu estou apenas fazendo um paralelo, viu? Eu não estou dizendo que uma coisa anula a outra. Eu só estou dando exemplo para que a gente possa entender o que acontece lá. É complementar. Sim, eu me absolvo dos meus pecados quando eu estou com os meus amigos, que são capazes de me ver de um jeito melhor do que eu me vejo. Sim, eu também me alimento da palavra do outro. Da mesma forma como na Eucaristia, eu tenho a oportunidade de me alimentar da palavra de Deus, eu posso também me alimentar dos bons conselhos daqueles que me amam. Sim, minha gente, porque quando existe uma verdadeira amizade, um amor sem interesses, nós crescemos muito quando o outro nos diz, com o que o outro nos diz. Os nossos equívocos são tantas vezes resolvidos através de bons amigos. Às vezes as pessoas estão nas drogas, estão prostituídas, estão esquecidas de suas dignidades, estão em relacionamentos diabólicos, doentios, porque faltam a essas pessoas alguém que venha abrir o cativeiro. É um pouco do que eu falo do livro Quem Me Roubou de Mim, né? Quantas pessoas desperdiçando uma vida assim? E às vezes até em nome de Deus. Mantendo estruturas diabólicas em nome de Deus. Não tendo coragem de questionar um marido, de parar uma agressão em nome de Deus. Não podemos ser assim, não. Peça que Jesus lhe dê condições de substituir esse sentimento que lhe ocorreu, né? Que o inconsciente é assim. Ele fica pressionado com aquilo que o faz sofrer. E aí ele joga para fora de vez em quando. O sonho é uma oportunidade que o inconsciente tem de jogar fora tudo que o pressiona. Por isso que às vezes a gente sonha tantos absurdos, né? Eu me lembro de uma vez, eu trabalhava no seminário Terra Boa. Eu senti tanta raiva de um menino lá, um seminarista, durante o dia, por causa de um acontecimento que ele fez comigo, que à noite eu sonhei que eu tinha arrancado a cabeça dele. E no sonho eu fiquei satisfeitíssimo. Ainda dei um chute na cabeça dele do lado, passei, o menino eu me lembro direitinho. No outro dia, quando eu acordei, um peso, uma coisa horrível, que é um sentimento como se você tivesse matado mesmo, né? Eu sou assim, o sonho me afeta muito. Mas aí eu fiquei, gente, que bobagem, é o inconsciente. Senti tanta raiva do menino, que como eu não tive coragem de xingar e de falar nada, guardei, aí o inconsciente libera assim. Quando eu me sinto arrependido, eu tenho uma disposição para mudar aquilo que foi feito de ruim. Ainda que eu não possa alterar o passado, mas o arrependimento me coloca condições de alterar o presente e o futuro. Eu quebrei este copo, eu estou arrependido. Eu não tenho como reconstruir o copo, mas eu posso estabelecer uma relação diferente com os copos que virão a partir de agora. Só um exemplo simples de cuidado, né? Então tá bom, eu sei que o copo é frágil, eu não vou lidar com ele de qualquer jeito. Pego a fragilidade do copo e passo para refletir a minha. Eu sou uma pessoa frágil. Eu sei exatamente que, se ficar exposto a um determinado tipo de situação, o diabo faz a festa em mim. Então eu prefiro não me expor àquelas situações. Ah, mas e se é ficar alienado? Não. É ficar dentro daquilo que eu sei que é melhor para mim. Eu não tenho necessidade de me expor a determinadas situações que eu sei
que falarão alto demais e que poderão muito bem me retirar do meu eixo. Sim, quando nós estamos com o outro, nós nos alimentamos da presença do outro. Eu sempre digo isso. Quando nós nos sentamos à mesa, não é só o corpo que nós alimentamos, não é só a fome do corpo que nós matamos. Nós matamos também a fome que nós temos uns dos outros. Isso é eucarístico. Estar à mesa com o outro é eucarístico. Nós estamos nos alimentando do que o outro espiritualmente nos oferece: seu amor, sua amizade, sua fidelidade, sua compreensão. Estar à mesa com um filho, sem pressa, com demoras, com o luxo da demora, né? Porque hoje demorar é um luxo. A gente quase que não tem direito a demorar. Fast food, sempre muito rápido. Comemos rapidamente. Às vezes não sentamos à mesa. Não dá tempo. Não temos tempo. Então, quando nós temos este tempo a perder, como diz na música Paciência, a gente comemora. Porque estamos juntos, com demora, sem pressa. Isso é eucarístico. Porque estou arrependido, eu quero, necessito dar continuidade ao que o arrependimento me propõe. Talvez seja para nós isso.